meu povo, uma ótima segunda-feira a todos vocês. Vamos começar essa segunda-feira com o pé direito, né? Eu sei que tem muita gente desanimada segunda-feira. Eu falo que segunda-feira é o dia mundial do regime. Porque o pessoal come muito no final de semana, é ou não é? Dá preguiça também? É o Dia Internacional. Bom, já vamos direto pro Zap da população para resolver o problema do povo, né? Zap da população, solta a vinheta aí. E hoje com um puxão de orelha, é daqueles casos que o poder público está fazendo o que deveria. Mas tem gente indo prejudicar o trabalho. Estou falando de vandalismo, meu povo. Dá uma olhada nessas imagens. Os 11 playgrounds instalados na faixa da areia, junto aos canais, e outros existentes na altura da Fonte do Sapo, na cidade de Santos, estão sofrendo com a quebra-quebra causada por vândalos. Isso é triste, por quê? Porque esse dinheiro sai do nosso bolso. Esses brinquedos foram dimensionados para uso infantil, né? Mas tem alguns adultos que sobem pelas cordas e acabam fazendo tudo isso acontecer. As casinhas de madeira, por exemplo, como a gente está vendo, que tem no parquinho, é para ficarem em pé nos balancês. Aí as peças não aguentam e aí o peso quebra, claro. Como é que o cara vai subir lá, um adulto, o negócio foi feito para criança, né? Aí fica difícil. Então é importante a gente mostrar aqui na televisão só para as pessoas terem consciência e serve de exemplo também para outras cidades. Porque a cidade de Campinas tem muito playground, cidade de Ribeirão, cidade de Jaú, enfim, diversas cidades do nosso estado de São Paulo. Uso para criança é uso para criança. Uso para adulto é uso para adulto. Eu lembro que eu estava lá eu esqueci até o nome do parque. Tem um parque na cidade de Campinas que tem balancê para deficiente físico. Chapadão. Eu estava lá outro dia e vi gente que não é deficiente subindo em cima do balancê, balançando como se fosse dando risada. É para pessoa que tem a deficiência. Aí estraga o brinquedo do outro, né? Então só para caso de consciência. Vamos falar de outro tema? Tem outro tema do Zap? Qual que é o tema do Zap? Agora é um galho gigante que caiu em frente a um ferro velho e atingiu um funcionário que estava atravessando a rua. Isso aconteceu na rua José Siqueira, no bairro José Ometo. Segundo os funcionários do local, a queda de galhos das árvores dessa rua é frequente, ou seja, acontece sempre. Apesar do susto do funcionário, como a gente pode ver nas imagens, não ter ferimentos graves, né? E nós entramos em contato com a Prefeitura de Araras, isso daí está acontecendo em Araras, que informou que a Secretaria de Serviços Públicos realiza podas periodicamente em toda a cidade e uma equipe deve ir ao endereço citado para avaliar a situação das árvores e tomar as medidas necessárias. Então é isso aí. Então, prefeito, obrigado pela resposta e a gente continua aqui com o Zap da população. Moradores de um condomínio na cidade do Guarujá estão tendo que conviver todos os dias com mau cheiro por causa de vazamentos de esgoto. Já foram inúmeras reclamações, mas o problema sanitário não é resolvido. Gente, é horrível você morar numa casa e ter cheiro de esgoto, né? É horrível. Então, se é culpa do poder público, tem que ser resolvido. É um problema sanitário. E o morador fala que não está sendo resolvido, né? Olha só as imagens aí na tela, vamos dar uma olhada. Olha só. Dá para perceber que a rua está toda... Olha lá. Isso é culpa da Sabesp? É isso que o morador está falando? Né? Dentro de casa, nesta rua, aí dentro da casa, o cidadão falando que não está conseguindo aguentar o cheiro, que os vazamentos são constantes, que o canal deveria receber apenas a água da chuva e está cheio de esgoto. É isso que o morador fala. E esse esgoto desce até uma área de recuperação ambiental
E aí que o problema vem, né? E a gente entrou em contato com a Prefeitura do Guarujá, que informou que o loteamento possui rede de coletora de esgoto de responsabilidade da Sabesp, ou seja, a Prefeitura do Guarujá jogou para a Sabesp, que deve ser acionada pelos moradores para solucionar o problema. Mas nós também entramos em contato com a Sabesp, o programa. E a Sabesp esclareceu que uma equipe realizou inspeção no local através do nosso programa e confirmou que o sistema de esgotamento está funcionando de forma adequada. Foi informado também que o retorno aos imóveis pode ser proveniente de águas de chuva, já que encaminhadas indevidamente às redes de esgoto e que a companhia não é responsável pela manutenção das galerias pluviais. Ou seja, a prefeitura jogou para a Sabesp e a Sabesp está jogando para a prefeitura. E o problema é do munícipe, certo? O que é importante? Ir lá no local, ver se está cheirando, tentar resolver o problema. Alguém precisa resolver o problema. Vamos voltar a falar nesse tema na semana que vem? Eu acho que depois vamos dar uma semana para a Sabesp, para a prefeitura do Guarujá, para ver qual é o problema. Alguém tem que resolver. Eu não sei se tem algum pozinho, alguma coisa que pode ser jogado. Deve ter alguma coisa, não é possível, para tirar o odor, né? Eu não sei. Alguma coisa precisa ser resolvida. É que não é no dele, né? Não é no dele. Quando é no dos outros, o pessoal não está nem aí. Eu quero ver quando é no seu. Né? Quando você está lá, em casa, não conseguindo dormir direito, aquele cheiro de odor. É complicado. Porque o IPTU chega para o morador e ele paga esse imposto, que é da prefeitura. Né? Quando o morador ele sai para comprar coisa, ele paga impostos estaduais. Ou seja, o povo paga imposto. Você vê que a casinha dele está lá, você vê que a rua dele está lá, você vê que ele paga o impostinho dele, e ele não pode ter isso daí do poder público em cima dele, não é um problema dele. Isso é um problema da área pública. A área pública tem que resolver, sabe? Você também tem reclamação do seu bairro? Na sua cidade? Escreva aqui pra gente, porque segunda-feira é Zap da População, onde a gente pega as reclamações do poder público e tenta resolver. Eu agora, através de como parlamentar, que sou eu, deputado estadual do estado de São Paulo, vou tentar resolver mais esse Zap da População depois que eu chegar dentro da Assembleia Legislativa, né, no ano que vem. Então vai ser muito legal para o programa. É isso que eu falava até na minha campanha. Quando eu voltar, a gente toda segunda-feira pode fazer um programa de Zap da População. Você reclama e a gente tenta resolver. Anota o telefone, é 11 96783 6666. E se você tiver algum problema aí parecido, como eu falei agora, no seu bairro, na sua cidade, você manda aqui para o programa para a gente tentar entrar em contato com a prefeitura, tá? Você pode também ir no nosso canal do YouTube, que é no Brasil inteiro. E muita gente sonha em viver bastante de maneira saudável, né? Aquele velhinho cheio de disposição também tem vontade de viver a vida toda de uma maneira boa, né? Chega lá ativo, né? Corpo, mente, que é o que a gente procura. E tem várias cidades da nossa região que ajudam com serviços públicos na terceira idade, você sabia? Outubro é o mês do idoso, não sei se vocês sabem, e Campinas está com uma programação especial de atividades. E também outras cidades, com certeza, devem ter esse mesmo caminho. Vai ter encontro em Campinas, no seminário, até da roda de viola. Em Santos tem programação especial. Afinal, a cidade tem 100 mil idosos, a cidade de Santos, né? Então, é um município que tem bastante pessoas da melhor idade, né? Então, para estimular o envelhecimento ativo e a socialização, o Santos oferece uma série de atividades nas 9 vilas criativas, porque Santos tem uma vila criativa, onde tem uma série de atividades, né? Então, vai ter muito curso na área social,
no Fundo Social de Solidariedade também. Então é bem bacana ter esses incentivos às pessoas que têm mais idade. E olha, você sabe o que é Lei Orçamentária, o LOA? É uma sigla meio estranha, né? Mas eu vou dizer por completo aqui, é Lei Orçamentária Anual. Toda prefeitura agora, no final do ano, tem que aprovar um projeto de lei onde está escrito quanto a cidade deve arrecadar com taxas e impostos aonde vai gastar esse dinheiro. E o que você tem a ver com isso? Tudo! Porque é aí que você sabe o que a sua prefeitura e vereadores estão realmente caprichando no planejamento da sua cidade, né? Afinal, se faltar dinheiro em alguma área, você vai sentir na pele. É como se você pegasse o seu salário e rasgasse tudo para pagar o aluguel. Fazer compras de alimentos e pagar a internet. E no final do mês você percebe que faltou dinheiro para pagar a conta de luz. Aí não tem o que fazer. Você tem que esperar receber de novo e tentar não ficar endividado. Com as prefeituras é a mesma coisa, por isso que você tem que escolher bem o seu prefeito. Só que com muito mais dinheiro, né? Por exemplo, Campinas, a previsão de arrecadação é de 9 bilhões de reais. Saúde, educação, são as áreas que vão mais receber recursos. E isso foi decidido de acordo com a demanda social. Como precisam mais agora em 2022, vão receber mais em 2023, e é desse orçamento que sai também o dinheiro para os vereadores destinarem projetos. O valor será de 90 milhões de reais, no total de emendas, 50% tem que ser para a saúde. E aí, sabendo disso, você pode cobrar o poder público da sua cidade no dinheiro que seja gasto de maneira correta, né? E é importante o prefeito da cidade se organizar para não aumentar o IPTU, para não aumentar imposto, porque é muito dinheiro arrecadado. Então, ele que não faça mais gastos exorbitantes para ter que arrecadar mais. Então, você tem um orçamento grande na cidade de Campinas, você tem um orçamento grande na cidade de Santos e diversas outras cidades. É lógico que precisa ter investimentos, mas tem que procurar iniciativa privada, tem que procurar parcerias para não aumentarem impostos, que já estão muito caros, né? Eu me lembro que eu fui para Curitiba, outro dia eu cheguei lá numa praça pública de Curitiba, tinha lá parque, tinha carrossel, tinha teatro na área pública, num parque público, sem pagar nada. E aí você via lá no palco, patrocínio construtora tal. Ou seja, aquela construtora estava patrocinando para ter aquele palco. É isso que as prefeituras precisam procurar fazer. Se juntar com o poder privado para não arrecadar mais e sim dar uma atenção para a população. Esse é o meu recado. Agora a gente vai falar com o Dr. Samuel Soares, que é advogado, dúvidas e perguntas. Solta a vinheta aí. Eu tô aqui com o doutor Samuel Soares. Quanto tempo, hein, doutor? É verdade. Boa tarde, Paulo. Tudo Prazer bem? rever você. Depois de uma eleição? Com certeza. Parabéns pelo resultado, né? Temos aqui um representante do povo eleito e desejo muito sucesso nessa nova caminhada, Paulo. Obrigado. Olha só, muitas perguntas aí para você. A Marisa, da cidade de Santos, ela fala que trabalho com vendas de lanches no iFood e eles bloquearam o meu repasse das vendas em agosto. Foram 3 repasses que somam R$ 890. Disseram via e-mail que seria liberado em 2 semanas, mas até agora nada se concretizou. Abro chamadas com eles não me retornam. O que eu devo fazer, que já faz quase 2 meses? Paulo, lamentável a situação da nossa telespectadora, né? Porque a pessoa que trabalha dignamente, né? Através de um aplicativo que é conhecido, muita gente utiliza, e eles dão esse cano no nosso telespectador, né? Ela não tem outra saída senão mover uma medida administrativa perante o PROCON, para começo de história.
E se isso não resolver, porque me parece que a empresa não responde, né, às devolutivas dela, ela deve ingressar com uma ação pedindo, além do dano material, que é o valor que ela tem que receber pelas vendas que ela fez através daquela plataforma, uma indenização por dano moral, em razão dessa desídia da empresa de aplicativo. Olha só, a Juliana, ela é da cidade de Jaú. Ela fala o seguinte: estou sem TV, sem internet e telefone há 3 dias em razão de um acidente em que um carro derrubou o poste da rua. E eu trabalho via home office, ela fala, e pago a internet bastante potente, pois ela passa o dia logada na internet pelo trabalho. Já acabei com o plano 4G do celular. Terei que comprar mais internet de velocidade por conta da incompetência que não é minha? Paulo, essa situação da nossa telespectadora também é um abusivo, né? Você vê que as empresas tendem a violar os direitos do consumidor quando o consumidor não está atento à situação. O que acontece? Passou mais de 24 horas, a empresa tem que resolver aquela situação. A internet, hoje em dia, o telefone, é um serviço considerado essencial, como se fosse uma água, luz, gás. Então, independente se houve um acidente, se houve poste caiu, a empresa imediatamente tem que fazer o reparo daquele serviço, para que a nossa consumidora não venha ter que arcar do próprio bolso, como ela mesma citou, de um pacote adicional de internet, né, para que ela possa exercer a atividade dela de trabalho, né, porque hoje em dia as pessoas trabalham de home office e necessitam da internet, é uma ferramenta do trabalho. Então, assim, ela pode sim solicitar uma indenização, Paulo, em razão desse todo esse prejuízo, esses danos que ela vem sofrendo. Porque, a princípio, passaram-se 3 dias e a empresa não resolveu o problema e ela está sem internet, tendo que desembolsar do próprio bolso a internet do celular para ela poder trabalhar. Olha só, o André da cidade de Ribeirão Preto, ele fala o seguinte: recebi uma proposta da Claro para fazer assinatura de internet banda larga e por conta dessa assinatura teria acesso a alguns serviços como, por exemplo, o Discovery Plus, porém, desde a instalação da internet e fazer várias reclamações no site e por telefone, não tenho um acesso prometido. Já entrei no site da Discovery Plus, que tudo indica o problema na Claro, e fico nesse empurra-empurra e não consigo resolver nada. Paulo, o Código de Defesa do Consumidor é expresso nesse sentido. A oferta vincula o fornecedor. Se ele ofereceu determinado serviço com a venda daquele pacote de TV, ele tem que disponibilizar, né? Não há alternativa para o consumidor, senão a qual, né, promover uma execução forçada dessa obrigação. Como que ele faz? Através do quê? Através de uma ação. Através de uma ação judicial. Mas às vezes o valor é muito baixo. Não, no juizado. Não precisa sem pagar nada. Nem de advogado. Sim. Ele promove essa ação, solicita ao juiz uma liminar para que seja estipulada até uma multa diária para cumprimento daquela obrigação. O juiz aplica uma multa, vamos supor, de R$500 para, claro, disponibilizar aquela TV. Aonde a pessoa vai procurar esse advogado de graça? Ele pode procurar na OAB, por exemplo, da sua cidade? Na OAB da sua cidade, na Defensoria Pública, algumas cidades têm a Defensoria Pública também, ela pode se valer da Defensoria, ou se dirigir ao próprio fórum da sua comarca, no Juizado de Pequenas Causas, né? Tá certo. Olha só, a Viviane da cidade de Mongaguá tem o plano de celular Claro Controle, que conforme informações divulgadas em folder, a internet é de 8 GB. E conforme evidência do meu aplicativo, está sendo fornecido 5 GB. Preciso de uma solução para esse problema, pois estou no meu direito do consumidor. Com certeza, Paulo. Eles já oferecem... tem internet 8 GB já aparecendo ali? Nunca vi. Se eles oferecem... Eu estou no 5G ainda. Não, é... 8 GB é o pacote. Ah, tá. Não é a velocidade da conexão. Não, a velocidade da conexão, eu falei, pô, ela já está melhor que eu, a Viviane. Não, ainda não. Ainda tá bom. Por enquanto é só 5G, o máximo que a gente tem, né? Que é a velocidade de transmissão dos dados. Porém,
o pacote dela que ela contratou é 8 GB e no sistema dela só está aparecendo 5. Então você está pagando 8 e recebendo 5. Uma clara violação contra o consumidor nesse caso. Então, ela pode solicitar um desconto, um abatimento em razão dessa cobrança a maior, tendo em vista que o serviço que ela solicitou não está sendo prestado. Ou eles prestam o serviço que foi oferecido, que são 8 GB, ou eles dão um abatimento para a nossa consumidora, que está recebendo apenas 5 GB no seu pacote de internet. Olha só, o Jadson da cidade de Jaguariúna. Tenho uma dívida em um banco e precisei abrir uma conta salário. O banco tem direito de fazer qualquer desconto dessa conta salário? Muito interessante a pergunta do nosso telespectador, Paulo. As contas salários, que são abertas exclusivamente para recebimento de pagamento, o banco não pode cobrar nenhuma taxa, seja para a sua abertura e seja pela sua manutenção. Então é isento de qualquer taxa ou tarifa esse tipo de conta. Interessante isso, né? A Luciana da cidade de Bertioga. A justiça bloqueou minha conta de pessoa física e recebo apenas a minha aposentadoria. O que eu posso fazer? Paulo, a lei é clara quanto a respeito de bloqueio de aposentadoria. É uma verba que é impenhorável, né? Em que pese ter ocorrido esse bloqueio, ela deve se valer de um advogado, contratar um advogado de sua confiança, para informar ao juiz que aquela conta é uma conta exclusiva para recebimento de aposentadoria e o advogado vai demonstrar documentalmente essa situação e solicitar o desbloqueio ao juiz daquela conta, tendo em vista que se trata de uma verba impenhorável. Olha só, a Carolina da cidade de Campinas. Recebi um protesto do IPVA referente a janeiro de 2020. Porém, eu vendi o meu veículo em dezembro de 2019. E agora estou com um protesto no meu CPF, onde no Serasa consta como dívida ativa. Como posso resolver isso? E é interessante que às vezes, por isso que tem que passar o veículo para o nome, né, da outra pessoa. Então, porque se ficou no nome dela, a dívida é dela, acaba sendo dela. De acordo com o código, ele tem 30 dias para fazer essa comunicação ao Detran, da venda do veículo. Tá. Se ela fez essa situação, tudo bem, a dívida não é mais dela. Tá. Se ela fez essa comunicação ao Detran no prazo de 30 dias da compra e venda, ela não é responsável por qualquer dívida de IPVA. E ela fala que fez. Ela Ela pôs uma observação ali falando que no prazo de 30 dias ela fez. Então, se ela fez essa comunicação ao Detran da venda do veículo, e isso tem como provar, tem um documento que ela comunica ao Detran, ela vai juntar essa prova, né, abrir um processo perante a administração pública, aí, a Secretaria de Fazenda do Estado, comprovando que ela fez aquela comunicação de compra e venda e demonstrando quem é o real devedor daquele tributo, que é o novo comprador. Sim, olha só, a Iris da cidade de Araras, um beijo a todo mundo de Araras, hein? Ela fala o seguinte: boa tarde, tenho um veículo financiado, paguei 5 parcelas e entrei com causa de juros abusivos. Posso ser negado por ser pouco tempo de financiamento? Não. Ele pode ter verificado no dia seguinte que ele assinou o contrato, vamos supor, que aquele contrato tem juros abusivos naquele financiamento. Na semana seguinte ele pode ingressar com a ação. Não é o fato de ter pago poucas parcelas que impede dele obter êxito nessa ação. O Odair da cidade de São Carlos, ele fala o seguinte: gostaria de saber se é obrigatório garantia de 90 dias na compra de carro usado na loja e se a garantia cobre motor, câmbio e embreagem. Excelente pergunta do nosso telespectador, Paulo. Pessoal que trabalha com comércio de veículos, né, estabelece essa restrição. É garantia de 90 dias, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, apenas para motor e câmbio. Isto não pode. A garantia de 90 dias é para o bem por completo, por inteiro, seja câmbio, seja motor, seja o ar-condicionado, qualquer item daquele veículo é coberto pela garantia estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor no prazo de 90 dias. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. É rapidinho, não saia daí.
Meu amigo, quero te agradecer. Vem até aqui para a gente se Paulinho. despedir. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui no programa Voz da População, esclarecendo as dúvidas que os nossos telespectadores enviam para o teu programa. E é bem legal esse quadro, né? A gente começa a conversar, é tanta dúvida que a população tem. É verdade. É. Passa voando e às vezes a gente não Sim. consegue responder todas. A gente pede até desculpa para o nosso telespectador. É importante que dá para dar um auxílio, né? Com Pelo menos certeza. dá para dar um auxílio que a pessoa deve fazer. Sim, Né? Porque às vezes a pessoa acha que pode entrar com uma ação e não consegue. exatamente. Ah. A gente explica e orienta, né, Paulo? Porque até evita de outras pessoas caírem em determinadas situações. Tá certo. Doutor Samuel Soares, obrigado, doutor. Até mais, Paulo. Fique com Valeu. Deus. Solta a vinheta da defesa do consumidor. E olha, o programa está se encerrando. Eu quero agradecer a todos de Ribeirão Preto que me acompanham aqui no programa Voz da População, todos da cidade de Jaú, toda a região. Quando eu falo a cidade, é a região em volta, Bauru, Marília, né? Sertãozinho, Barretos, todas as cidades em volta. Campinas, braço a Campinas, minha querida Campinas, todo mundo em volta. Piracicaba, minha querida Piracicaba. E olha, para a Baixada Santista também, todo o litoral paulista que a gente fala, né? Cidade de Santos. Grande abraço a todos vocês. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.